controvérsia? Mateus 18 diz que quantas vezes se deve perdoar? Né? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, disse Jesus a Pedro. Mas lá em Atos 5, Pedro estava ali, Ananias vendeu um terreno que era dele, e porque ele poupou, né, o preço, alguma coisa assim, para ele foi morto, né? Temos a passagem ali, ele foi morto. E logo em seguida a mulher dele chegou também, porque, né, os dois eram marido e mulher, e enfim, ela também foi morta, inspirou ali, a letra matou, né? Pedro, né, ele ali edificando ali, né, sobre a palavra. Então nós temos que entender texto e contexto para nós entendermos, né, realmente a palavra de Deus, né? Numa passagem temos que perdoar sempre, né? 70 vezes 7. E na outra passagem vemos ali, né? E nós temos que entender, né, que não podemos certos textos trazer para a nossa vida como doutrina, mas sim como história. O livro de Atos é história, não podemos esquecer isso, né? Livro de Atos, aliás, toda a Bíblia é história, mas exatamente, né, Atos é história, né? Contando a história do que aconteceu, entendeu? Então não é doutrina, está contando uma história, tá bom? Presta atenção, hein? Então vamos entender, tá bom? A palavra para compreender, compartilhar. E vamos curtir, hein? Curtir nossos vídeos para a gente continuar, né, trocando assim ideia, para a gente assim chegar, né? Chegar assim a um entendimento, né? Crescer na graça e no conhecimento. Beijo. Se inscreva em nosso canal. Se você já se inscreveu, compartilha esse vídeo para que outros venham a se inscrever, entendeu? E compartilhar para também conhecer o nosso trabalho, entendeu? Você já conhece, passa para outros também conhecer. Você não gosta muito, mas de repente outros vai gostar um pouquinho mais e ajuda o nosso canal também, entendeu? Agora, você pode fazer uma coisa que não custa nada, ó, dá um like, aperta essa mãozinha assim, entendeu? Não custa nada para você, mas é tão bom para quem fica se dedicando a estudar, a estar compartilhando a palavra de Deus, né? Então, assim, dá um incentivo aí, ó, vai dar o like. E se você comentar, então, você vai estar ajudando muito, muito mesmo, né? Assim você vai estar incentivando a continuarmos a fazer o ID, né, de Jesus, entendeu, minha? Presta atenção, hein? Então, ó, vai aí, dá o like, entendeu? Comente, compartilha com outros, se inscreva, entendeu, menino? Presta atenção, beijo. Pai seja com todos nós. Se inscreva, deixe seu like. História. O livro de Atos é um livro histórico, né? Presta atenção. Então não tem como ver aquela passagem de Ananias e Safira, né, como eu já vi muitos, entendeu? E apregoar, né, compartilhar ela como doutrina, como ensino para os dias de hoje, né? Porque aquela passagem está falando de uma passagem de pessoas que estavam ali no pacto da lei, ainda era o regime da letra, né? Da lei, né? Mas em Cristo, né? Em Cristo acabou a lei, Romanos 10:4, entendeu? Então tem que entender, fazer a separação do que é o pacto da lei e o que é, entendeu? O reino eterno, entendeu? Presta atenção. Então temos que entender o que é para apregoar como história, para poder entender o que é contexto. Nós temos que entender essas histórias, mas como contexto, entendeu? Para nós entendermos, né, o texto hoje, que nós somos do reino eterno, não estamos vivendo no pacto da lei, entendeu? Não somos hebreus, entendeu? A gente não é judeu, a gente não vive daquele regime de lei de condenação, entendeu? Eles mesmos foram perdoados pela fé, claro, né? Romanos 8, né?
Eles não passaram, né? Foram transportados, como está escrito em Colossenses 1,13, das trevas para o reino do seu amor, pela fé, né? Romanos 5, foram justificados pela fé, entendeu? Pelo pai Abraão, né? Entendeu? Que é o pai da fé, porque ele foi ali, levou Isaac para poder sacrificar e tudo. E ele é pai, o quê? Ele é pai daquela nação ali pela fé, porque ele levou, ali essa passagem não fala sobre sacrifício, ele levou Isaac, mas voltou com Isaac pela fé. Ele não viu, não acreditou, não precisou ser igual Tomé, botar a mão, entendeu? Mas ele creu, então ele é o pai da fé, tá entendendo? Então temos que explicar as coisas como são, entendeu? Saber entender as linguagens de figuras, metáforas, a Bíblia temos que compreender que tempo foi escrito para quem foi escrito, o que é profecia, né? O tempo profético já acabou, né? Os livros proféticos já passam, aquelas passagens tudo já foi concluída, tanto é que Mateus 11,13 diz que a lei e os profetas profetizaram até João, entendeu? Menino, João tá por aí, João, entendeu? Então acabou, não tem, entendeu? Então preste atenção, nós temos que entender, né? Compreender para compartilhar, né? A verdade, né? Do Espírito da verdade, entendeu, menino? Preste atenção. Então vamos ficar com essa palavra, entendeu? Preste atenção. Então temos que entender texto e contexto para compreender, porque que numa passagem está escrito, né? A passagem de Ananias e Safira, que matou, morreu todo mundo, e em outra passagem está falando que tem que perdoar, entendeu? E nós temos que perdoar sempre, 70 vezes 7. Quantas vezes eu tenho que perdoar, entendeu? Então, temos que entender o contexto, entendeu? Saber que lá o negócio lá da Ananias, porque ele estava falando a história do tempo da lei, entendeu, menino? Porque senão fica esquisito, né? Deus, Jesus manda perdoar, e logo Pedro, entendeu? Depois não perdoa, que o menino que vendeu o terreno dele não era no terreno dos outros, não pegou nada de ninguém, entendeu? Presta atenção. Então vamos compreender a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida, né, para nós. Hoje, assim, rapidinho, eu estive pensando em algumas coisas, né, assim, estudando a palavra, e aí resolvi fazer esse vídeo, né, pequeno, mas assim, falando, vou fazer esse mais outros para frente, né, fazer minuciosamente assim, falando sobre esse assunto, a importância de nós entendermos o contexto do texto. É muito importante, né? Muitas das vezes, como diz a minha amiga, né? A gente não consegue captar, não consegue às vezes crescer realmente em graça, em conhecimento, né? Na palavra de Deus, porque tudo é o conhecimento, né? Não adianta a religiosidade sem conhecimento, porque o que interessa é o conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O povo estava sendo destruído em Israel, né? Porque estava faltando conhecimento. Então o importante é o conhecimento. Então eu resolvi a gente observar algumas passagens da Bíblia para a gente entender, né, essa importância de nós entendermos o texto, né, conhecer o texto, mas principalmente o contexto, entendeu? Para a gente não ficar assim um pouco confuso, entendeu? Não entender nada, não chegar a lugar nenhum, ficar o tempo todo, a vida inteira anotando e não adianta nada, entendeu? Me presta atenção. Vamos entender o Evangelho. Chega 2 pregadores, 2 anunciadores de boas novas na sua porta. Presta atenção, hein? Vamos entender. Aí tu tá lá, tu quer saber, né? Tu quer entender a palavra, né? Muito bem. Aí o primeiro vai abrir a palavra em Mateus 18 e vai ler para você assim, ó. Como tratar a um irmão que peca, né? Tá em Mateus 18, você lê a partir do versículo 15, mas eu só vou ler o 15 e talvez o 21 e 22. Aí está escrito assim: se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular, né? Não constrange ele, não fala na frente dos outros,
Entendeu? Você tem alguém aí que fala na frente dos outros? Não pode, tem que chamar particular, tá escrito. Entendeu? Repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, né? Ganhou o seu irmão, entendeu? Mas se ele não ouvir, muito bem, perdeu pão duro. Mas vamos aqui ao versículo 21, né? Que vem dizendo assim para nós. Então Pedro, aproximando-se, perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, né, que eu lhe perdoo? Quantas vezes, se ele, né, pecar contra mim, fazer algo contra mim, eu tenho que perdoar ele? Até 7 vezes? Aí Jesus foi e respondeu para ele: não, eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoá-lo sempre. Não pode julgá-lo, sempre tem que ter uma chance, uma conversa, né? Tanto aqui no versículo, a partir do versículo 16, né, vem explicando, né? Mateus 18, né? Aqui vem explicando, né? Em verdade, no 18 diz assim: em verdade digo que tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhe digo que se 2 ou de vocês, 3 ou mais na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vocês pedir, isso lhe será concedido, né? Porque o Pai que está nos céus, né? Presta atenção, hein? Porque onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, né? A gente escuta muito isso, né? Ali, né? Estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, né? Ali eu estarei. Então Jesus de Nazaré estava falando que ali eu estarei. Quer dizer, quando ele está em Cristo, né? Ressurreto em Espírito, ele estarei. Estava falando, ó, quando eu não estiver mais aqui, mas se vocês tiverem meu nome, eu vou estar, né? Presta atenção, hein? Então, foi falado, né? Quantas vezes devo perdoar, né? No versículo 15 que nós lemos, ele perguntou: se o meu irmão pecar, né? Ele falou assim, contra você, repreendo em particular, né? Que nós lemos, né? 16. Mas se não ouvir, leve ele ainda com você as 2 outras pessoas, né? Testemunha, para ver que não é uma guerra, não é guerra, não é briga, não é confusão, apenas que é entendimento, né? Para poder se entender. Aí ele diz assim, ó, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? Toda a questão seja decidida, né? Seja decidida, não é verdade? Preste atenção, hein? Então nós sabemos que mais na frente, aqui, né? Tem também, ele dá o exemplo, né? Eu acho que é a partir do... Ele dá o exemplo do rei, né? Que salvou, né? Salvou, né, o seu discípulo, né, de ter que pagar uma grande dívida, não é verdade? Né? Salvou ele, né, perdoou ele. Mas aí, mais na frente, o que acontece? Ele encontra com aquele que devia a ele, e aí, entendeu? No versículo 23, né, de Mateus 18, ele começa a dar um exemplo, né? Do exemplo que devemos sempre perdoar, né? Aí, tá entendendo? Vai entender, porque você vai ter que entender texto por texto, entendeu? Que realmente o povo compreende, entendeu? Que igreja é essa que foi edificada, entendeu? Em Pedro e deu ruim. Presta atenção. 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta o quê? Com os seus servos. Presta atenção. 24. E passando fase, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, né?
ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse o que? Paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-se: paciente comigo, seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, né, compadeceu, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? Compadeceu, né? E perdoou o que? A dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, né, 100 denários, e agarrando-o e sufocando-o, dizendo: paga-me, paga-me, entendeu, menino? Tu paga agora, se tu não pagar agora, tu vai ver, entendeu? 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou, né? Seja paciente comigo, né? Eu vou te pagar, porque estou com dificuldade. Aí ele, entretanto, não quis saber, né? E me paga, né? Entendeu? Então, presta atenção, pegou ele, lançou ele na prisão até que ele saldasse a dívida. Vai entendendo aí o mistério, né? Vendo os seus companheiros o que se havia passado, né? Entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor o que aconteceu. 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, né? Malvado. Presta atenção, né? Eu te perdoei a dívida e você o que fez, né? Presta atenção. Não devias tu igualmente compadecer-te dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? 34. E indignando-se o Senhor, o entregou o quê? Aos verdugos, né? Até que lhe pagasse toda a dívida. Deus é bom, mas também Deus é justiça, né, menino? Presta atenção. Agora nós vamos para o outro pregador. Então o que você aprende se vem dois pregadores na sua porta? Um abre, né, em Mateus 18 e fala, né, sobre como se deve perdoar, né? Eu tenho que perdoar até 7 vezes, e Jesus lhe diz: não, até 70 vezes 7, sempre tu tem que perdoar, né? E você vê como é que você perdoa, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Onde você estiver 2 ou 3 ou mais ali reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Presta atenção. Daí o outro pregador tem a oportunidade e aí abre o quê? Em Atos 5, para poder falar da passagem de quem? De Ananias e Safira. Presta atenção, vai entendendo o mistério. Entendeu? Aí conta-se a passagem de Ananias, né? Que certo homem chamava que Ananias, com sua mulher, vocês conhecem a passagem, né? Vendeu a sua propriedade, a propriedade era dele, entendeu? Aí, né, presta atenção, pão duro, vocês conhecem a passagem, mas de acordo com sua mulher, né, reteve parte o quê? Do preço, né? Teve parte do preço e levando o restante, né, depositou aos pés o que? Dos apóstolos. Presta atenção. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse no Espírito Santo? Entendeu? Reservando parte do valor do campo. Presta atenção. Conservando porventura, não seria teu, né? E vendido não estaria em teu poder? Por que tu mentiu? Enfim, o que eu quero falar é sobre isso. Um falou que a gente tem que perdoar sempre, mas Pedro aqui, né? Sabemos que foi edificada em Pedro a igreja espiritual, né? Que Jesus disse: em ti vou edificar a minha igreja, a igreja do reino de Deus, né? Jesus edificou em Pedro, que Pedro estava ali, né? Porque ele era posto para poder levar a palavra, né? Os circuncisos, os aliançados, os hebreus, né? Os judeus aliançados, né? Que era da lei.
Então, preste atenção. Então, ali vocês sabem da passagem que aconteceu. Aí o Pedro, pá, morreu. Daqui a pouco chega a mulher dele também. Não foi perdoada nada. Pá, morreu. Entendeu? Então, preste atenção. Aí, 9, tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor, falando com a mulher do Ananias. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também vão te levar. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu, entendeu? A letra mata, né? Ele estava ali, presta atenção. 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram, né, a notícia destes acontecimentos. O medo, o terror e tudo. E nós temos que entender que nesse sistema que o homem vive levando outro homem, anunciando ao outro homem, por medo, né? Fazer as coisas por mandamentos, ordenanças, né? Não observam que a letra mata e o espírito vivifica. Não observam que Romanos 10:4 diz que a lei, né? E que Cristo é o fim da lei, daquela lei da maldição, de ordenanças, de tudo mais. Por isso, Mateus 7, do 21 ao 23, diz assim, ó: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino espiritual, no reino, entendeu? Estabelecido que Jesus estava trazendo, que era a graça, né? O reino eterno. Reino eterno que estava chegando, nem todos iam entrar, né? Nem todos iam entrar. Então aqui ainda em Atos, né? Aqui no 5, versículo 12, traz os apóstolos fazem que muitos milagres, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, né? Pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir, né? Se reunisse de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, por isso está escrito, Mateus 7, 22, eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz prodígio no seu nome, eu curei no seu nome, mas no versículo 23 diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Entendeu, menino? Então, está trazendo para nós o que? Nós temos que entender deste contexto, porque a palavra do contexto do pacto da maldição, né? Da lei, nós temos que entender que acabou em Cristo, nós temos novidade de vida, né? Presta atenção. Então, entendeu? Tu tem que entender que num lugar fala, tem que perdoar 70 vezes 7. Aí você vai lá na história de Atos, que está falando de um tempo ainda do pacto da lei. Entendeu? Porque eu estou falando porque muitos nos dias de hoje traz essa passagem para os dias de hoje. Nós que vivemos o reino eterno. Entendeu? Como doutrina. Então sabemos que Pedro ainda estava ali num período que, da circuncisão, né? Mas circuncidar ninguém quer, né? Mas, entendeu? Presta atenção. Então temos que entender, né? Por exemplo, às vezes nós vemos a palavra que fala assim, da carne nada se aproveita, né? Mas é claro que aproveita, né? Aproveita-se, a carne aproveita para poder andar aqui na terra. Sem a carne tu não pode andar aqui na terra, né? Porque não tem. Então nós temos que entender o contexto. Por que está falando ali naquela passagem? Por que está falando que da carne nada se aproveita? Entendeu? Tem um contexto. Entendeu? Não é a gente generalizar. Temos que conhecer a passagem, porque está escrito, para quem está escrito, entendeu? Tudinho de bonitinho. Para a gente poder compartilhar, passar para frente. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Entendeu? Então, é isso. Então a carne para nada aproveita, mas tem que saber o contexto porque está falando isso, porque aproveitar, aproveita. Se é carne, nós não andamos aqui na terra.
nós não fazemos nada. Não é verdade? Presta atenção, hein? Entendeu bem? Então é isso. Aí, ó, posso tudo naquele que me fortalece. Então, pode tudo, mas esse tudo tem que entender o tudo do contexto. O que deve ser o tudo que está escrito no contexto da passagem. Porque nós não podemos tudo naquele que nos fortalece, né? Nós não podemos matar, nós não podemos voar, nós não podemos idolatrar, nós não podemos muita coisa. Então, tudo, né? É tudo daquilo que está sendo falado, entendeu? Então, vamos aprender a ler a Bíblia para a gente se fortalecer na graça e no conhecimento, para a gente, ó, dar um voo para novidade de vida realmente, tá bom? Presta atenção, hein? Paz seja convosco e até o próximo vídeo. E assim vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosta de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.